A carta que Roberto Carlos recebeu e nunca conseguiu esquecer. Ninguém imaginava, mas naquela noite silenciosa, uma simples carta mudaria tudo. Roberto Carlos já tinha recebido milhares de mensagens ao longo da vida. Cartas de fãs, histórias de amor, pedidos, agradecimentos, mas aquela era diferente. O papel era simples, já amarelado pelo tempo. A letra tremida, como se cada palavra tivesse sido escrita com o coração. Ao ler as primeiras linhas, ele parou, respirou fundo. Algo naquela carta tocou fundo na alma. Era a história de alguém que encontrou conforto em suas músicas. Nos momentos mais difíceis da vida, alguém que, mesmo sem nunca tê-lo conhecido pessoalmente, sentia que suas canções tinham sido companhia, abrigo e esperança. A cada palavra, as lembranças voltavam. Os palcos, as luzes, os aplausos, mas também os silêncios, as perdas e os dias difíceis, que ninguém via. Sentado ali, próximo à janela, olhando as luzes da cidade, ele entendeu algo importante. Às vezes, uma canção não é só música, é colo, é força, é presença. Ele dobrou a carta com cuidado. Não respondeu, não mostrou a ninguém, mas guardou, porque algumas mensagens não precisam de resposta. Elas apenas ficam para sempre no coração. Mas naquela noite, algo ainda não estava completo. Roberto Carlos se levantou devagar, caminhou pela sala em silêncio. A carta ainda estava ali, em suas mãos. Ele voltou a ler um trecho, uma frase curta, simples, mas poderosa. Era um agradecimento, não por fama, não por sucesso, mas por ter estado presente quando ninguém mais estava. Ele sentiu os olhos marejarem, não de tristeza, mas de reconhecimento. Porque naquele instante ele percebeu que sua voz tinha ido muito além dos palcos. Ela tinha atravessado quartos escuros, hospitais silenciosos, noites solitárias e corações cansados. Sentou-se novamente, fechou os olhos e por alguns segundos, não era o ídolo, era apenas um homem entendendo o peso e a beleza do que tinha feito sem perceber. A carta não pedia resposta, não pedia encontro, não pedia nada, ela só existia. E talvez por isso tenha sido impossível esquecer. Naquela noite, antes de dormir, ele guardou a carta em um lugar especial. Não como lembrança do passado, mas como certeza do propósito. Porque algumas histórias não são contadas em músicas. Elas são vividas em silêncio. Na manhã seguinte, a casa ainda estava em silêncio. A luz do dia entrava pela janela, mas a carta continuava ali, intocada, como se ainda tivesse algo a dizer. Roberto Carlos passou os olhos por ela mais uma vez. Não para reler, mas para sentir. Cada palavra parecia carregar um pedaço de alguém. Uma vida, uma dor superada, uma esperança reconstruída. Ele pensou em quantas vezes subiu ao palco, sem imaginar quem estaria ouvindo do outro lado. Quantas vozes cantaram junto e quantas choraram em silêncio. Ali ele entendeu. A música não escolhe para onde vai, ela simplesmente chega. Dobrou a carta novamente. Dessa vez, com um leve sorriso. Não de alegria, mas de gratidão, porque algumas mensagens não mudam o mundo inteiro, mas mudam alguém. E quando isso acontece, tudo vale a pena. A carta nunca foi respondida, nunca foi mostrada, nunca foi esquecida. Ela ficou ali, guardada entre memórias, como um lembrete silencioso. Às vezes, a maior resposta é continuar cantando. Dias se passaram, a rotina voltou. Ensaios, compromissos, músicas. Mas a carta, ela permanecia. Às vezes, Roberto Carlos parava no meio do dia, sem motivo aparente, sem aviso, e pensava naquela pessoa desconhecida que nunca pediu nada, além de ser ouvida, mesmo sem saber. Em um desses momentos, ele se sentou ao piano. Não para ensaiar, não para gravar, apenas para tocar. As notas saíram baixas, lentas, carregadas de sentimento. Não havia plateia, não havia aplausos, só memória. Cada acorde parecia conversar com a carta, como se a música estivesse respondendo aquilo que nunca foi escrito de volta. Ele parou, respirou fundo e entendeu algo simples, mas profundo. Algumas pessoas escrevem cartas, outras escrevem canções. E quando as duas se encontram, algo eterno nasce. A carta não mudou sua carreira, não mudou seus planos, não mudou o mundo,
mas mudou o jeito como ele passou a cantar. Porque a partir daquele dia, cada música levava um pouco mais de cuidado, um pouco mais de silêncio, um pouco mais de verdade. E talvez, sem nunca saber, aquela pessoa anônima tenha recebido a resposta mais bonita possível. Uma canção cantada, com ainda mais alma. Com o tempo, a carta foi ficando guardada, não em uma gaveta qualquer, mas entre lembranças importantes. Aquelas que não se mostram, mas se sentem. Ela já não era lida, não precisava. Porque havia se transformado em algo maior, em consciência, em propósito. Nos palcos, as luzes continuavam fortes, os aplausos intensos, as vozes em coro. Mas por dentro, algo era diferente. Entre uma música e outra, havia mais pausa, mais entrega, mais verdade. Roberto Carlos passou a cantar, como quem conversa com alguém específico. Como se, em algum lugar da plateia, aquela pessoa da carta ainda estivesse ouvindo. E talvez estivesse, porque algumas mensagens não terminam quando são escritas. Elas continuam, em cada nota, em cada verso, em cada silêncio entre as canções. A carta nunca virou notícia, nunca foi revelada, nunca precisou ser. Ela cumpriu o que precisava cumprir. Lembrar que mesmo sem saber, uma voz pode salvar um dia, uma música pode segurar uma mão invisível, e um gesto simples pode atravessar uma vida inteira. Por isso ele nunca conseguiu esquecer. Não por causa da carta, mas por causa do que ela representava. A prova de que, às vezes, o maior sucesso não está nos números, mas em tocar um único coração. E isso já é tudo.